Agora a gente vai passar para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central deve ser sempre avaliado inicialmente procurando herniações. As herniações são lesões potencialmente fatais, principalmente quando elas são as herniações tentoriais ou uncais, as herniações centrais e as herniações tonsilares. Os outros dois tipos de herniação são chamadas externas e subfalcinas, que são herniações geralmente não associadas ao óbito. Então, essas herniações, elas por si também, geralmente elas não causam óbito. O que ela causa o óbito é ela cursar com uma necrose, com lesão de outras estruturas, principalmente do tronco encefálico, que é onde está o centro cardiovascular e o centro respiratório. Então, compressão, necrose dessa estrutura, ela sim leva ao óbito. O sistema nervoso central também é sede de distúrbios vasculares, né? As isquemias focais, né? Chamado de infartos ou AVCs, né? Acidentes vasculares cerebrais ou AVEs, acidentes vasculares encefálicos. A isquemia global, que é chamado de encefalopatia hipóxico-isquêmica, e as hemorragias, né? As hemorragias chamadas AVCHs ou acidentes vasculares hemorrágicos. Tá? A isquemia, geralmente, ela é por embolismo. Um êmbolo impacta na circulação terminal e causa a isquemia naquela região irrigada. Tá? Raramente um trombo causa infarto no sistema nervoso central, porque o trombo ele tem que ocluir um grande vaso em mais, geralmente, de 90% da luz, do diâmetro do vaso. Então, geralmente é por embolismo, não por trombose. As alterações do infarto são vistas tanto macroscopicamente quanto microscopicamente, conforme a gente já comentou no coração. É muito importante saber essas características, porque você consegue avaliar quanto tempo foi esse infarto, além de, é claro, da extensão dele às estruturas acometidas. Então, é muito importante a gente ter essa ideia de tempo, né? Esses infartos isquêmicos podem sofrer transformação hemorrágica, né? Cerca de 15% dos casos, geralmente uma semana após essa isquemia. Geralmente é em processos com êmbolos, em que esse êmbolo desfaz, que seja terapeuticamente, por fibrinólise desse êmbolo, ou espontaneamente. E por alguns casos de trombose venosa também você pode ocorrer essa transformação hemorrágica. Tá? Então existe o infarto isquêmico com transformação hemorrágica e existe a hemorragia do parênquima, que eu vou falar daqui a pouco. Antes de falar das hemorragias, as isquemias globais também são muito importantes, porque a isquemia global ela pode ser transitória, associada ao choque, conforme a gente já falou, das encefalopatia, do choque, ou permanente, né, que é o encéfalo quando ele não está mais perfundido, geralmente nos casos de morte encefálica, com um nome antigo que se chamava de cérebro do respirador, geralmente porque esses pacientes, né, já em morte encefálica ficavam em ventilação mecânica. Então é muito importante também numa autópsia saber avaliar se esse encéfalo sofreu ou não uma isquemia global, né? As isquemias focais geralmente dão um quadro de acidente vascular, um termo clínico. Isquemia global geralmente causa um quadro muito mais extenso clínico e pode estar associado à morte encefálica. As hemorragias intracranianas, então, conforme eu já introduzi, você pode ter, dependendo da topografia, a hemorragia extradural, subdural, subaracnoide, intraparenquimatosa e intraventricular. Geralmente a hemorragia intraparenquimatosa está associada à hipertensão arterial sistêmica. Então é a principal doença associada a essa entidade. Você pode ter inclusive relacionado ao uso de anticoagulantes, a neoplasias do sistema nervoso central, aneurismas, malformações, mas geralmente, em metade dos casos, você tem uma hipertensão arterial sistêmica bem estabelecida. Geralmente essa hemorragia ela é profunda, na substância cinzenta profunda, chamados núcleos da base. A hemorragia subaracnoide é outra entidade potencialmente fatal. Ela pode ser isolada ou associada a hemorragia em outros compartimentos, como a hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraventricular. Geralmente essa hemorragia subaracnoide é por ruptura de aneurisma sacular, aneurisma
em vasos da base cerebral. Essas hemorragias, além de elas serem potencialmente fatais por si, mesmo quando elas se estabilizam, elas tendem a ressangrar nas primeiras 24 horas. Então, é muito importante avaliar essa entidade como causa de óbito. Outra lesão que a gente vê bastante em autópsia são as infecções. As infecções do sistema nervoso central, principalmente as meningites, mas também as encefalites, que são entidades, um grupo de entidades em que o diagnóstico é microscópico, muito mais do que macroscópico, diferente, por exemplo, de uma meningite purulenta ou de um abscesso. Essas entidades são visíveis macroscopicamente. Mas as infecções do sistema nervoso central podem, inclusive, cruzar com aquelas herniações que eu mostrei para vocês, por efeito de massa da lesão, principalmente os abscessos.